O poder da indiferença perante os obstáculos torna os estoicos desprovidos de emoções? A reflexão do estoicismo a respeito disso é que as pessoas não são afetadas pelos fatos que ocorrem, mas sim pelas opiniões que nutrem sobre esses fatos. Logo, é uma questão de encarar essas crenças, e antes de aceitá-las, examiná-las como se fossem hipóteses e não certezas absolutas. Vivenciamos nossas emoções o tempo todo. Elas são uma parte integral de nossa identidade e exercem um poder em nossa rotina diária. Antes de explorarmos mais profundamente esse tema, é essencial termos clareza de que sensações e sentimentos são conceitos diferentes. Muitas vezes, as pessoas os consideram como sinônimos, mas na realidade não são. Emoção é uma reação imediata a um estímulo que mexeu com você rapidamente. Por exemplo, você recebe uma boa notícia, que você esperava há muito tempo, você se alegra. Ou ao contrário, se você recebe uma notícia ruim, você vai ficar triste. A emoção não tem o filtro do pensamento. Ela simplesmente chega pelo estímulo. E ela mexe com todo o seu corpo e você não tem o controle sobre isso. Pode ser uma coisa rápida, que logo passará. Ou demorada, dependendo da sua reação a este estímulo. Sentimento tem um forte componente que ativa muito o seu pensamento. Ele pode durar anos, e significa que você pensa, e através desse pensamento você constrói esse sentimento. O amor, por exemplo, ele não é uma emoção, ele é um sentimento, que foi construído por você. É um conjunto de percepções que você tem sobre aquela situação ou pessoa, que faz com que você gere um afeto, uma atitude amorosa com ela. Da mesma maneira que essa percepção é construída, pode ocorrer dela ser desfeita. Por isso olhamos para trás e percebemos que amamos muito alguém e em algum momento deixamos de amar. Originado na antiga Atenas, e atingindo seu auge de popularidade na Roma do século I d.C., o estoicismo foi concebido por pensadores e filósofos como Sêneca, Epicteto e o imperador romano Marco Aurélio, com o propósito de lidar com emoções prejudiciais, como ansiedade, ira e tristeza, por meio de exercícios que promovem uma mudança de perspectiva. O ponto central desse método é a questão do controle. Os estoicos ensinavam que ao reconhecer e aceitar unicamente o que está além do nosso controle, podemos exercer um controle máximo sobre aquilo que está dentro do nosso alcance. De maneira essencial, a abordagem dos estoicos não visa reprimir diretamente emoções negativas, mas ao invés disso, se concentra na reformulação da visão de mundo. Dessa forma, quando uma pessoa se depara com adversidades ou traumas, ela está preparada para vivenciar essas emoções de maneira menos prejudicial. Neste vídeo, entraremos mais a fundo nestas questões e aprenderemos alguns exercícios para alcançarmos nossa paz interior, e direcionarmos nossa energia vital para as coisas essenciais e importantes. A ataraxia. Ausência de inquietude e preocupação, tranquilidade de ânimo. Como levar uma vida de qualidade ou em um mundo imprevisível? Como alcançar o melhor dentro de nossas capacidades enquanto ao mesmo tempo, aceitamos o que está além de nosso domínio? Essas são as questões fundamentais do estoicismo, uma filosofia que surgiu há mais de 2000 anos e que cada vez mais pessoas buscam hoje em dia como solução para os desafios da vida moderna. Os estoicos observaram que do ponto de vista humano, podemos dividir as coisas em duas categorias: aquelas que não controlamos e aquelas que controlamos. O filósofo estoico Epicteto começa a sua obra, o Enchiridion, com o princípio fundamental do estoicismo, que destaca que a maioria das coisas simplesmente não está sob nosso controle. Isso inclui elementos externos como amigos, colegas, nossos parceiros íntimos, a economia, curtidas nas redes sociais, as palavras dos políticos ou até mesmo o envelhecimento de nossos corpos. É verdade que podemos influenciar esses assuntos até certo ponto, mas mesmo quando fazemos tudo corretamente, a economia pode entrar em colapso, nosso dinheiro pode ser retirado ou nossos parceiros íntimos podem nos desapontar. No fim das contas, não podemos evitar o infortúnio. Pode parecer desanimador e pessimista, mas não se preocupe, pois ainda há aspectos de nossas vidas que estão sob nosso controle.
De acordo com Epicteto, esses aspectos incluem nossas opiniões, nossas ações, e em outras palavras, nossa atitude em relação ao mundo ao nosso redor. Ele nos incentiva a focar nas coisas que realmente podemos influenciar e a desprezar aquelas que estão além de nosso controle. Embora não haja uma lista definitiva de valores como os 10 mandamentos, o estoicismo nos orienta a viver de acordo com a natureza. Nesse contexto, natureza se refere ao grande todo, e ao nosso papel como seres humanos dentro desse universo. Devemos agir em benefício do bem maior, em harmonia com o curso natural das coisas, ao invés de lutar contra ele. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os estoicos não são desprovidos de emoções. Eles reconhecem a emoção como uma parte humana que pode ser controlada pela razão. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. Premeditatio malorum, a previsão dos males. Pergunte-se o que poderia dar errado. Um estoico mantém a serenidade quando confrontado com adversidades. Para alcançar esse estado, um estoico precisa antever e se preparar para quando os obstáculos surgirem em seu caminho, uma prática conhecida como premeditatio malorum, a previsão dos males. Podemos evitar o sofrimento emocional decorrente das adversidades ao nos prepararmos antes de sua chegada. Imagine que você planeja velejar pelo litoral brasileiro de norte a sul. Antes de iniciar a viagem, você fará uma lista de cidades e praias para visitar, iguarias locais para degustar, entre outros detalhes. No entanto, é provável que você não inclua na lista possíveis contratempos que possam ocorrer durante a viagem. A premeditação dos males é justamente o exercício de imaginar os cenários mais desafiadores que a maioria tende a ignorar. Além de praias, cidades e culinária, um estoico em uma viagem de barco ponderaria: o que aconteceria se meu barco naufragasse? E se enfrentássemos uma tempestade intensa? E se minhas velas não resistissem aos ventos? E se eu me perdesse? E se o suprimento de comida se esgotasse enquanto eu ainda estivesse longe do próximo porto? Ao antever os males, estamos treinando nossa mente para abordar esses cenários adversos, até mesmo catastróficos, com calma e racionalidade. Mesmo que você pratique a visualização negativa, ainda haverá surpresas ao longo do percurso. Mesmo que você estude o estoicismo, é natural cometer erros ocasionalmente. Portanto, para desfrutar de uma vida de qualidade, é crucial nos compreendermos e nos aceitarmos, reconhecendo que o progresso é mais significativo do que a perfeição. Devemos seguir o caminho em direção à paz interior um passo de cada vez, avançando 1% a cada dia. Memento Mori. A filosofia estoica contra o medo da morte. Lembre-se da morte. Sim, essa lembrança pode ser desconfortável, especialmente na cultura ocidental, que frequentemente vê a negação da morte como um alívio. Porém, a filosofia estoica nos ensina que a constante lembrança de nossa própria finitude é como um antídoto contra o medo da morte. Portanto, o segredo do estoicismo para uma vida bem vivida está no memento mori, uma expressão latina que traz um claro lembrete. A morte é inevitável. Para os pensadores estoicos, morrer é uma mudança, e a mudança, por sua vez, está intrinsecamente ligada à continuidade da vida. Logo, se a morte é uma parte inescapável do ciclo da vida, ela nunca deveria ser motivo de temor. Pelo contrário, o memento mori nos incentiva a aproveitar a vida como um presente único, evitando desperdiçar nosso tempo com bobagens e coisas triviais. Perdoe. Agradeça. Viva. O amanhã não é certo para ninguém. Mude sua relação com a morte para que a sua relação com a vida também mude. A visão de cima. Um exercício estoico para a mudança de perspectiva de vida. A visão de cima nos ajuda a enxergar a nós mesmos de uma perspectiva cósmica e maior sobre as barreiras mentais que estejamos enfrentando. Isso nos faz perceber o quão pequenos e insignificantes somos em comparação com a vastidão do universo. Essa indiferença é uma fonte de poder para os estoicos. A ideia aqui é se distanciar de um problema ou situação complicada que você esteja passando. Nesses momentos, se pergunte: será que esse problema que você está tendo agora vai te incomodar em 10 minutos,
10 dias, 10 meses ou 10 anos? Se a resposta for não, por que você está gastando tempo com coisas que já aconteceram e você não tem mais controle? Caso a resposta seja sim, use suas forças para mudar o que está ao seu alcance. A vida é curta, e é vital direcionar nossa energia para o que realmente importa e deixar de lado o que não tem importância. Especialmente nos dias atuais, o estoicismo pode ser uma bússola valiosa para nos orientar em meio ao mar de estímulos e distrações. Não deixe de assistir a sugestão de vídeo acima, ele contém várias reflexões que complementam ainda mais a prática da filosofia estoica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!